Continuando nosso estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente, aqui o segundo livro está tranquilo. Conheça a homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo. E o outro livro, Reflexões com Jesus, que é um conjunto de orações. Suponhamos prazo algum espírito ditar, sob qualquer título, um livro em sentido contrário, suponhamos mesmo que com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas, que influência poderiam exercer tais escritos, desde que, de todos os lados, os desmentissem os espíritos? Boa pergunta. E com a adesão desses é que se deve garantir aqueles que queiram lançar em seu nome um sistema qualquer, com seu nome um sistema qualquer, do sistema de um só ou de todos, medeia uma distância que vai da unidade ao infinito. Então ele faz a pergunta dizendo que se alguém resolver escrever um livro falando mal da doutrina espírita, muito hostil, fazendo várias críticas, como que ficaria? Aí a resposta é tranquila. É com a adesão deste que se deve garantir aquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer. Então, se ele está lançando, tem que ter a adesão de alguém. Do sistema que me dê, isso no caso, o sistema de um só, aquele que é um sistema comprovado, garantido, estruturado por várias pessoas, por várias ideias se somando, por várias ideias concordando com aquela opinião, é mais importante e tem muito mais solidez do que uma que vem com uma, duas pessoas ou um grupo de pessoas. Então, isso é muito importante que a gente entenda. A pessoa, às vezes, enquanto a gente vê isso surgindo no dia a dia, surge uma pessoa falando muito mal da doutrina espírita, lança livro falando mal, já surgiu há tempos, mas era ele. E com o passar do tempo, como as pessoas iam lendo, avaliando, aí eles falam assim, mas espera aí, isso aqui está falando mal, o que fala no outro que fala bem? Aí as pessoas vão ler o que fala bem, ficam com o que fala bem, porque a lógica, a razão, o bom senso, a conformidade das ideias com a espiritualidade superior é o que vai prevalecer. Que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias, a informá-los a esse respeito? Já não foi a teoria confirmada pela experiência? Então, uma pessoa vem com algum grupo de argumentos, mas além das massas da Terra, tem as vozes amigas provindas do espaço, que chega, ó, maneira aí que você está indo para um caminho errado, tome cuidado. Isso é feito muitas das vezes durante o sono. E tem uma coisa importante, para você falar mal, você tem que citar. Para você citar, você aguça a curiosidade. Aguçou a curiosidade, busca informação. Buscou informação, se esclarece. Se esclareceu, já não toma mais as mesmas atitudes. E assim é sempre. A gente está cansado de ver na mídia, surge uma determinada notícia sobre uma determinada pessoa, vai ganhando força, vai ganhando volume, e chega um dado momento, cai no esquecimento, porque ela não tinha consistência. Aqui, cada caso é um caso, cada situação é uma, a gente está citando aquelas que caem por não terem consistência. E assim vai. Não adianta querermos atacar, principalmente quando a voz vem de cima para baixo. Aí não tem jeito. Vêm os ataques, vão formando uma série de ataques, mas no final, nos finalmente, o que vai prevalecer é realmente a doutrina, que tem como corpo de doutrina um conjunto filosófico muito bem organizado, muito bem estruturado, que é feito das inúmeras publicações que traduziam a respeito de arrasar o Espiritismo. Não, que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o Espiritismo? Qual é que sequer lhe retardou a marcha? Até agora não se considera a questão desse ponto de vista, sem contestação. Um dos mais graves, cada um contou consigo,
sem contar com os espíritos. Então, a gente cada um vai colocando a sua situação, vai colocando o seu ponto de vista, vai fazendo seus ataques, até junta grupos de pessoas que leem, que divulgam, mas não vai ganhar força, porque a força vem de cima. A força do espiritismo é a força que vem dos espíritos, não é a força que vem dos homens. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo às seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. Então, essa é uma parte importante, que quando a gente vê as pessoas querendo apresentar só defeitos, trazer só dificuldades, mostrando pontos errados, cai por terra. Por quê? Tem alguém que controla. Não serei eu que vou chegar aqui falando mal da doutrina, falando mal do espiritismo, querendo derrubar, porque isso não vai dar errado. Além das consequências kármicas para mim, perante as leis divinas, não vai à frente, porque a equipe espiritual que trabalha em prol da doutrina espírita é muito maior. Então nós vamos caminhando, a gente não tenta converter ninguém, as pessoas que procuram saber o que é isso, ou chega para fazer um ataque e a gente fala, você conhece? Aí a pessoa vai dar a explicação dela, a gente fala, olha, se você realmente conhecesse, você entenderia esse ponto, esse outro. Aí a pessoa começa a ver que ela não pode continuar pensando daquele jeito, agindo daquele jeito. De tudo isso, ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia, é certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea, nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda menos no futuro. Então, você estabelecer, ir contra uma corrente de ideias estabelecidas pelos princípios superiores da vida, você vai fazer uma pequena perturbação momentânea, mas nunca vai dominar aquele movimento, nunca vai estragar tudo aquilo ali, nem no presente, nem no futuro. Trará apenas consequências seríssimas para aquele que impetrar um movimento quanto a esse. Lógico que essas consequências serão kármicas em futuras encarnações. Ah, mas a gente não acredita em outras encarnações? Pague para ver então. Vai chorar. Tem certeza que vai chorar. Existem várias encarnações. Senão não existiam leis divinas. Existem pessoas que nascem sem perna, sem braço, nas situações mais miseráveis. E por que o outro nasce rico, bonito? Tem uma regra, tem uma norma, tem um princípio estabelecido, que é muito sério, muito coerente, muito digno. E o resto, a gente vai vivenciando no dia a dia as explicações filosóficas. Nunca podemos fazer uma afirmação direta. Nasceu sem braço por causa disso. Não, pode ser situação A, B ou C. Ele pode ter pedido para vir assim, por uma necessidade de crescimento espiritual dele. Ele pode ter sido por causa de um karma, de ter usado mal aquela mão. Pode ter sido porque cortou a mão de alguém. Não cabe a nós só sabermos. Cabe a nós respeitarmos. Porque ainda tem mais uma opção. Zombava de quem não tinha um braço. Cuidado, as leis divinas são perfeitas. Imperfeito é o nosso entendimento sobre elas. Também ressalta que as instruções dadas pelos Espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei enquanto essas instituições permanecem insuladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Se os Espíritos quiserem trazer uma informação sobre um ponto que ainda não está consolidado, não está bem esclarecido pela doutrina espírita, nós podemos
ler, observar, mas para nos esclarecer, não para a gente seguir, não para acreditar piamente, para a gente refletir. Aí tem pessoas que gostam de criticar a obra de André Luiz. Para mim, ela é perfeita. Ainda não achei erros. Inclusive no livro Missionários da Luz, ele dá uma aula de homeopatia do início ao fim, sem falar de homeopatia. Quando eu fui fazer o curso de homeopatia, eu falei assim, poxa vida, quando eu estava lendo Missionários da Luz, que eu estava me embebedando naquelas informações maravilhosas, eu estava começando a aprender homeopatia sem saber que a homeopatia existia. Eu nem sabia que a homeopatia existia. Eu era ignorante sobre a homeopatia. Achava que a homeopatia era chá. E não é. E ali estava uma série de informações. Então não adianta, a gente quer ter uma certeza de uma verdade, qual as pessoas que querem ter, mas tem que saber, tem que ter muita informação para fazer uma crítica destrutiva. Não podemos fazer uma crítica destrutiva de qualquer maneira. Temos que nos instruir, temos que nos informar. Se aquela informação não dá para a gente, não cabe na minha cabeça, eu deixo de lá. Vou pensar. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que eu não consigo entender. Eu já li, botei uma bolinha nela, vou embora. Quando eu leio de novo, tento entender de outras formas, peço explicação para alguns colegas, faço direto. Não adianta. E não adianta chegar aqui e fazer uma palestra sobre ela falando que ela está errada. Eu tenho que chegar, lê-la e falar, não entendo. Simplesmente. Então nós temos, é uma responsabilidade muito grande trazer inovações ou querer trazer destruição. Você quer trazer inovação? Tudo bem, você pode trazer e até deve, dependendo da situação. Mas observe que essa inovação que você está trazendo tem que ser útil, tem que estar além de ser útil, tem que estar embasado em princípios doutrinários aceitos e tidos como verdade já estabelecidas. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade e, caso se julgue conveniente, publicá-las importa não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém, carecendo sempre de confirmação. Essa confirmação é que se precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a menos que se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade refletida. Quanto bom senso nessa informação. Você está ali, você tem uma mensagem nova, diferente, inovadora, para você levá-la à frente, prudência, cuidado, estude novamente, medite, troque ideias com outros. E é importante que essas teorias sejam levadas a quem não a conheça, quem não tem ideia sobre ela, para ver o que ele fala. Porque quem já tem aquela ideia, beleza, eu concordo com você, é isso aí mesmo. Mas aquele que não a conhece, não tem aquela ideia, aí ele tem que refletir, ele tem que repensar, ele vai ter que reavaliar. Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender a verdade, de ordem mais elevada e, quando as circunstâncias se revelem propícias à emissão de uma nova ideia. Então, os espíritos têm a sabedoria de colocar as informações gradativamente. Não vem com a verdade, é desse jeito. Vão colocando as informações, vão trazendo as informações para que a gente possa entender e aceitar. Aí você pode dizer assim, mas eu não entendo, não aceito nada do que tem nesse livro. Mas existem milhares de pessoas, talvez milhões, que entendem e aceitam. Então, em cada um de nós tem um princípio positivo, um princípio construtivo de um grupo de informações. E é baseado nesse grupo de informação que a gente vai trabalhar, que a gente vai procurar construir e edificar a verdade maior, a verdade mais consistente com aquela que a espiritualidade superior traz para a gente como a verdade daquele momento. Porque as verdades sempre são adequadas ao nosso tempo, à nossa época. Passado o tempo, certamente serão aperfeiçoadas. Então, terá que aperfeiçoar a doutrina espírita? Não. Teremos que aperfeiçoar os espíritas, sempre. Para que entendam mais coisas daquilo que está ali naquelas informações. E assim vai ser. Quantas informações nós estamos aprendendo ainda hoje
E quantas ainda temos que aprender por cada vez que a gente lê determinados livros espíritas. A gente vai fazer um longo estudo, vai estudar todo o Evangelho, depois vai estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, obras do André Luiz. Então a gente vai estar sempre buscando aprender, sempre trazendo informações novas, conhecimentos novos, mas baseado na doutrina, captando as informações que estão ali, tá? Mas muita informação vai estar lá, e eu não vou enxergar todas elas. Cada um que for ler vai enxergar aquilo que lhe é peculiar ao seu nível de entendimento e de conhecimento. Por isso é que, logo de princípio, não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros. Então as informações que os Espíritos não trazem são na medida certa da informação que nós damos conta de digerir. Depois vão vindo outras. E às vezes vem até mais informação. Mas aquele que está coordenando, está organizando, fala, essa daqui não dá para me aceitar não. Tudo bem, pode deixar ela guardada. Um dia vai ser aceita, um dia ela vai ser trazida. E assim vai sucessivamente. Quem de nós, há 20 anos atrás, poderíamos dizer que nós teríamos um telefone que passa mensagem escrita, mensagem falada, mensagem de foto, mensagem de filme, um aparelhinho pequenininho que é um telefone que você carrega para todo lado, que é televisão, que é relógio, que é despertador, que é calculadora, que guarda na memória até livros. Podemos guardar todos os livros do Chico dentro de um celularzinho pequenininho, desde que ele esteja digitalizado, é claro. Muita informação. Há 20 anos atrás a gente não tinha essa ideia. Um computador, ele tinha 512 MB de memória, a gente, nossa, 512 MB? Aí quando chegou o computador de hoje, de 1 tera, a gente não tem nem ideia do que significa isso. E assim também, lógico, as informações espirituais e do mundo espiritual vão chegando para a gente. Temos muitas informações, nem damos conta de ler todos os livros. A gente foca aqueles que são nossos objetivos e vamos estudar aqueles. E outros vão estudar outros livros, outros objetivos, até que um dia a gente intercambia informações, intercambia conhecimento, e aí sim poderemos desfrutar de mais cultura e mais conhecimento espiritual. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa. Por quê? Então, os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, poucos se preocupando com a verdade, e tudo respondem, daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Então, quando pressionou demais para obter uma informação, a resposta não veio a contento, porque aquela resposta não dava para ser trabalhada pela mente do médium, não dava para ser trabalhada pela equipe, pelo grupo, então tinha alguma coisa errada. Então, muitas das vezes, não são os espíritos que cometem o erro, são as pessoas que cobram dos espíritos uma informação e recebem aquela informação, mas não do jeito que ela deveria ser. Se esperasse mais um pouco, no momento certo, seria trabalhada a resposta, preparado o médium para responder. Porque o médium, para ele dar as respostas bacanas, conforme o Chico dava, ele fazia um cursinho no mundo espiritual de algumas horas. Mas algumas horas no mundo espiritual, para alguém com a sensibilidade psíquica do Chico, aprende uma infinidade de coisas. Aí trazia para nós as informações. Isso é mediunidade. Isso é um médium de grandeza espiritual que pode trazer todas essas informações para um grupo de pessoas e influenciar uma nação inteira e em pessoas no mundo inteiro como ele influenciou. E aí a gente tem que ter cuidado sempre com os espíritos levianos, que jogam qualquer resposta, que trazem qualquer mensagem e jogam qualquer informação. As coisas não são bem assim, nós temos que ter o cuidado, temos que procurar observar como nós estamos lidando com as informações que vêm do além e como nós vamos crescer com essas informações que vêm do além. Primeiro, discernindo. Segundo, comparando a informação que trazem com a informação que a doutrina nos mostra. E aí, no final, a gente vai procurar ter condições de saber viver melhor. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal. São
são consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. E evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outro dizem o contrário, algures, a presunção da verdade não pode estar com aqueles que é o único ou quase único em tal parecer. Então a verdade vai estar sempre com a maioria dos espíritos que se comunicavam naquela época. Porque pode aparecer 100 médiuns escrevendo coisas absurdas. Porque foram 100 médiuns que escreveram essas coisas, a gente vai acreditar? Não, vamos passar pelo crivo do bom senso, vamos avaliar com frieza, com tranquilidade, vamos aguardar um tempo, não é isso que o Kardec fala para a gente fazer? Aguarda um tempo, espera, façam novas avaliações, façam novas pesquisas, amadureçam os conceitos, as ideias, depois trazem. Assim que a gente deve fazer. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Os espíritos têm um proveito, têm uma condição. Eles fazem um estudo antes, quando eles colocam uma informação, eles deixam, olha, isso aí é meu ponto de vista, precisamos de estudar mais, trazemos novas informações, amadurecer mais a ideia, para que que eles sejam verdadeiramente ponderados e respeitados, lógico. Então, o Chico, quando levava assim, pergunta para ele que respondia no ato, é porque era uma equipe que já tinha pronta, preparada para levar as informações, centrar nas espiritualidade superior e chegar até ele. Vocês pensam que quando vocês vão para uma casa espírita, pensando em fazer uma pergunta para um médium, que tem casa que isso é permitido, que tem esse contato do público com o médium fazendo perguntas, a espiritualidade não trabalhou antes, sabe quem vai? Com precisão matemática eles sabem. Quem vai lá, que tipo de pergunta vai fazer. Portanto, o médium não deve ser deixado a sós nessa situação. Tem que ter um trabalhador mais experiente, vigilante, que monitore para não deixar o médium em maus lençóis ali com informações ou com pessoas petulantes que ficam brigando o tempo todo porque querem aquela informação a qualquer custo. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que, desde o primeiro momento, congregue todas as opiniões. Então, por mais bonita que seja a ideia, por mais forte, por mais bela, por mais útil, no início não vai congregar todas as opiniões. Isso aí são importantes que a gente interiorize. Os conflitos que daí decorrem são consequências inevitáveis do movimento que se opera. Eles são, ao mesmo tempo, necessários para maior realce da verdade e convém se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Então, quando vem esse debate, com muitas pessoas pensando sobre o mesmo assunto, todo mundo querendo saber sobre aquela ideia, é bom que ela se depure. Nesse momento ela vai se depurando. Aí as pessoas vão achando os pontos fracos, aqui está errado, ali está errado, lá está errado, e diante de toda uma estrutura de fatos, vai fazer o filtro em ver o melhor daquela ideia, o melhor que vai ser aproveitado do que se propõe a trabalhar, do que se propõe em colocar para o público. Os espíritas que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões insuladas cairão, pela força mesma das coisas diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Então, as informações virão sempre em concordância com essa concordância universal, vem sempre focada para um ponto onde a maioria das pessoas irão aceitar, irão entender, irão concordar. Ou a maioria dos espíritos, que às vezes junta-se um grupo de pessoas afins, com ideias preconcebidas para atacar aqui na Terra, mas no mundo espiritual, um exército infinitamente maior, muito mais bem preparado, se organiza e vai para o abafa, e aquilo ali acaba, aquilo ali passa. Não será a opinião de um homem
que se aliarão aos outros, mas a voz unânime dos Espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam com toda a terra, em toda a terra, por ordem de Deus. Então a opinião é uma voz unânime, mas a voz dos espíritos superiores que coordenam a evolução da terra. Eles ditam as regras. Mas tem tanta bagunça aqui na terra, tem tanta guerra, tanta coisa errada, porque nós somos imperfeitos, nós temos karmas a reparar e pessoas estão dispostas a gerar karmas para o futuro. Mas dentro desse conflito todo, sai os grandes impulsos de solidariedade, os grandes impulsos de caridade, os grandes impulsos de amor e os grandes impulsos de solidariedade, de amparo a essas pessoas que estão em dificuldade. Então, tem o lado ruim dos que estão atacando e tem o lado bom dos que estão criando estrutura de proteção, de amparo e de ajuda. Todos nós, assim, estamos dispostos a trabalhar por um objetivo superior, por um bem maior, para a edificação do verdadeiro amor em nossos corações, do verdadeiro amor em nossos espíritos e do verdadeiro conhecimento, para a edificação do conhecimento maior em cada coração. Esse caráter essencial da doutrina espírita é essa sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Não adianta vir aqui na Terra um só para estabelecer uma ideia, um conjunto filosófico, é pouco. Vai vir um grupo de espíritos juntos, trabalhando, e um grupo muito maior, infinitamente maior, no plano espiritual, orientando, direcionando, intuindo e até mesmo esclarecendo, quase que materializando na frente da pessoa e colocando ali, é assim, ó. Certo? Então as pessoas, muitos cientistas, eles assistem os filmes no mundo espiritual, assistem aulas no mundo espiritual, depois chegam para a Terra, pelo mecanismo da inspiração e da intuição, materializam. Mas são grupos, não é um homem só. Um homem só traz a ideia e grupos aderem ou não, de acordo com o conhecimento que está sendo trazido, com as informações que estão sendo trazidas e com o modo com que as pessoas estão encarando os fatos. Diante de tão poderoso aerópago, onde não se conhecem corrilhos, nem rivalidades preciosas, nem seitas, nem nações, é que vão quebrar-se todas as opiniões, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. As informações que nos são passadas pela doutrina espírita, elas são atemporais e totalmente multidimensionais. São do mundo dos espíritos, do mundo dos homens, mas não de uma só nação, não de uma só pessoa, mas de grupos de pessoas, de grupos de nações que trazem essas informações, que trazem para nós todo um conjunto de ideias, todo um conjunto de força para que a gente coloque em prática da melhor forma possível as informações que nós precisamos colocar para a nossa sociedade. Então, aquelas informações que estão pautadas nos princípios universais, que estão pautadas nos conhecimentos superiores da vida, são aquelas que todos nós teremos em mãos para a edificação do verdadeiro bem, para a edificação das verdadeiras ideias soberanas e superiores, para construirmos o nosso mundo futuro baseado em patamar muito sério. Então, Kardec ainda deixa bem grifado, que nos quebraríamos a nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Então Deus sabe onde Ele está mexendo, como está mexendo, por que está fazendo. Mas você, como acreditar em Deus hoje com tanta tecnologia?
Aí que eu tenho que acreditar mesmo, com toda a tecnologia que nós temos, não somos capazes de reproduzir nem sequer um movimento, explicar por que a Terra está girando em torno do Sol. Tem muitas explicações sólidas, bacanas, bonitas, bem feitas, aceitáveis. Mas é incompleta, falta um pedacinho. Esse pedacinho está com os espíritos superiores, está com aqueles que têm o conhecimento superior, está com Deus. Não temos que jogar pedra nem A, nem B, nem C, apenas entender que está incompletas as explicações. Portanto, que a física quântica vai lutando aí, trazendo cada vez mais informação. Mas ainda não está completo. Senão não tem nem graça. Está tudo aí pra gente, evoluiu tudo, não tem jeito. Só Ele, Deus, decidirá todas as questões litigiosas, imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tenha. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um só homem ou de um espírito? Menos do que a gota d'água que se perde no oceano, menos do que a voz da criança que a tempestade abafa. Então, tentar lutar contra as leis divinas, com os decretos de Deus, é infantilidade. É a criança que pede uma bala para a mãe olha para o relógio e fala, não, está perto da hora de jantar. Agora você vai jantar. Depois você come a bala. Depois da janta você come a bala de sobremesa. Ela chora, berra, briga, xinga, esbraveja. A mãe não entrega a bala. Ele vai jantar e depois come a bala. Se não jantar, não vai comer a bala naquele dia. Desde que a mãe seja uma pessoa que está primando pela educação do filho. Então, aquelas pessoas que tentam ir contra os decretos divinos, eles estão agindo exatamente como uma criança que fica rolando no chão para tentar ganhar uma bala. Não vai conseguir ganhar. Ainda vai passar vexame, vai sujar a roupa, vai se sentir derrotada depois daquilo ali. Então nós temos que saber que os decretos divinos são soberanos, são superiores e gerenciam tudo na nossa vida e toda a nossa vida. A opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. Opinião universal, não é opinião de um grupo de pessoas aqui não. Formam-na todas as opiniões individuais, se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança seu peso relativo. Se é falsa, não pode se prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Então, quando as pessoas tentam impor uma ideia individual, uma ideia mais negativa para si próprio, para a coletividade, ela tende a acabar. Então, tudo aquilo que não vai ser útil, que não vai ter benefício para a humanidade, vai acabar. O mal vai acabar, a corrupção vai acabar, o egoísmo vai acabar. Porque aqueles espíritos egoístas, aqueles espíritos corruptos que não quiserem se enquadrar à nova ordem universal, não vão ficar aqui na Terra mais. Vão para planetas inferiores, vão reencarnar em situações muito deploráveis. Aqui na Terra mesmo nós temos locais que você vai querer reencarnar lá no Zimbábue. O que você tem contra o Zimbábue? Não tenho nada. Mas lá não tem celular, não tem água encanada, não tem internet. E aí? Da mesma forma eu posso perguntar para você, você quer reencarnar lá no sertão do Tocantins? Lá na tribo de índio do Amazonas? Então todos nós temos que pensar nisso. Onde a gente quer reencarnar? Então vamos fazer o bem, vamos trabalhar bem. Vamos trabalhar para que o bem se estabeleça sempre. Vamos fazer com que o bom senso prevaleça e as leis divinas sejam edificantes. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Então me explique de uma forma mais justa, coerente e lógica por que uma criança nasce na tribo indígena e por que uma criança nasce em Tóquio, filho de cientistas e gênio. E às vezes o índio também é gênio. Ele vai mudar tudo naquela tribo, mas nasceram em locais diferentes. Por quê? O Lula foi um grande exemplo disso ali. Ele revolucionou toda a nação indígena brasileira. Então nós temos que saber entender a vida por um prisma maior. Senão a gente acaba ficando presos a nossos problemas daqui do dia a dia, criando problemas maiores para a nossa sociedade e que a gente não saberá enfrentá-las e gerenciá-las como deveríamos. Já se
desenha um harmonioso conjunto. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas. Portanto, daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que no campo se acha suficientemente lavrado. Enquanto isso, vamos comentar aqui primeiro. Então, no século XIX, quando os livros foram escritos, século XIX. No século XIX, quando os livros espíritas foram escritos, foi um século muito iluminado. Muitas informações vieram, muito desenvolvimento científico, muito do que nós temos hoje foi começado lá. No início do século XX, quando foi estabelecida a teoria da relatividade, da física quântica, da energia nuclear, lá atrás já tinha sido estabelecido todo um corpo filosófico, todo um corpo de doutrina que facilitavam as pessoas que vieram depois entender, desenvolver e aperfeiçoar a informação anterior. Assim como virão outros aperfeiçoando as informações que nós temos, como será o celular daqui a 20 anos? A cada 6 meses já surge um mais sofisticado, imagine daqui a 20 anos. Então nós precisamos entender bem essa situação. E por falar daqui a 20 anos, vamos pensar então um pouquinho mais longe. Como será a vida num planeta 1 milhão de anos mais velho do que a Terra? Enquanto isso, se não dá, aqueles que flutuem entre dois sistemas opostos podem observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, um sinal não menos certo dos dois sistemas prevalecerá. Então, se nós temos as informações flutuando entre dois sistemas, as pessoas ficam, olha um, olha o outro, olha um, olha o outro. Se nós usarmos o bom senso, serenidade, tranquilidade, responsabilidade, qual dos dois vai prevalecer? O sistema A ou o sistema B? Certo? Então, o sinal, a maioria dos espíritos é um sinal de que vai ser dado daquele que vai prevalecer. Isso. Então, conforme ele diz aqui, a opinião geral. Essa será a indicação, a forma, o sentido que se forma a opinião geral, será a indicação certa no sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Nós estamos falando aqui de concepções filosóficas sem recursos midiáticos que existem hoje. Às vezes, a pessoa tenta impor uma verdade pela supremacia financeira, do poder financeiro. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando daquilo que vai se formando, que vai construindo, que vai prevalecendo pelo bom senso, pela lógica, pela observação. Eu não acredito na homeopatia, você pode dizer, mas quantas pessoas já foram curadas pela homeopatia? Então, dentro disso, nós podemos entender, ver, aceitar qual é o melhor caminho, qual deve prevalecer ao longo da nossa existência. E assim, a gente encerra mais esse estudo. O próximo será Notícias Históricas, quando Kardec traz para a gente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo o esclarecimento, as informações da cultura da época, o que significa determinados termos que estão incluídos na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente referindo-se a determinadas classes sociais. Quem eram elas, como elas eram constituídas e de que formas elas agiam e interagiam na construção daquela sociedade daquela época. E aqui, certamente, nós encerramos um conjunto de tópicos que nos levou a refletir profundamente, onde podemos buscar uma melhor verdade, onde podemos buscar um melhor sentido
para as informações que nós temos. Na observação dos fatos. Os fatos dizem mais do que qualquer teoria.